Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que estamos? Tudo certo? Vamos continuar aí com o nosso curso de processo civil. Estamos falando sobre recursos, né? E nós vamos, a partir de agora, analisar dois recursos: o recurso de agravo interno e o recurso ordinário, ok? Popularmente conhecido como ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Seguindo a ordem do código, nós vamos falar agora sobre o agravo interno, em primeiro lugar, que está previsto no artigo 1021 do CPC. O CPC reserva apenas um artigo para tratar sobre o agravo interno, que é o 1021, porque esse recurso ele acaba sendo muito mais detalhado pelos regimentos internos dos tribunais. Então, o que o CPC fez no artigo 1021 é prever, digamos assim, as regras gerais, as balizas gerais sobre o agravo interno, né? Mas o detalhamento do procedimento e tudo mais acaba ficando a cargo dos regimentos internos dos tribunais, ok? Então, você pode encontrar algumas diferenças de acordo com o tribunal. Beleza? Mas a gente vai se debruçar sobre a análise do artigo 1021. Antes de mais nada, eu acho importante lembrar que o CPC ele trabalha com três tipos diferentes de agravo. Nós temos o famoso agravo de instrumento, tá? Utilizado para atacar aquelas decisões interlocutórias que tratam sobre as matérias elencadas no artigo 1015 do CPC, ok? Temos o recurso de agravo interno, que nós vamos falar agora, e temos o recurso de agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, lá do artigo 1042. São três agravos distintos, ok? Com regramentos distintos, hipóteses de cabimento distintas, beleza? Então, a gente não pode confundir, ok? Cada um desses agravos tem aí o seu campo de aplicação, o seu cabimento muito bem distintos, beleza? E tome muito cuidado na hora da prova para você não confundi-los. Vamos começar aqui com o nosso material. Como eu falei, a gente vai seguir a ordem do CPC, de modo que o agravo interno ele vem primeiro. Então, nesse bloco, basicamente, a gente vai se dedicar ao estudo do agravo interno. Nos blocos seguintes, a gente vai falar sobre o recurso ordinário, ok? Então, vamos lá começar a trabalhar. Primeira coisa que é importante você saber é o cabimento do agravo interno. E o agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator em tribunal. Ok? Veja, vamos aqui prestar atenção na hipótese de cabimento do agravo interno. Se você conseguir compreender isso, você já vai ter meio caminho andado aí no agravo interno. Ok? Até porque muitas provas acabam perguntando só a hipótese de cabimento, né? Aí, às vezes, uma prova ou outra acaba se aprofundando um pouco mais no 1021, mas eu já vi várias questões perguntando apenas sobre o cabimento do agravo interno. Então, vamos lá. Gente, no âmbito dos tribunais, pode ser Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, FTJ, que seja, cada tribunal é composto por órgãos fracionários, tá? Que recebem o nome de turma ou câmara, dependendo do caso, ok? Esses órgãos fracionários, essas turmas ou essas câmaras, são compostas por desembargadores ou por ministros. No caso do STJ, ministros. No caso do Tribunal de Justiça e dos tribunais regionais federais, desembargadores, ok? E essas câmaras ou turmas
são responsáveis pelo julgamento dos recursos. Então, nos tribunais, como regra, os magistrados, eles não decidem sozinhos. No âmbito dos tribunais, os magistrados, eles decidem de forma colegiada. Porque cada magistrado, cada desembargador, cada ministro vai proferir um voto, não uma sentença. Sentença é o juiz de primeiro grau que dá. Ele sim decide sozinho. Mas no âmbito dos tribunais, a regra é que os julgamentos sejam colegiados. Então, cada desembargador ou cada ministro profere um voto. Ao final do julgamento, esses votos são reunidos e formam o que nós chamamos de acórdão. O acórdão vem da palavra concordar, né? Ou seja, os julgadores concordam em um determinado sentido. Entretanto, em alguns casos, autorizados pelo CPC, o relator no tribunal, desembargador relator, ministro relator, terá poderes para decidir sozinho algumas matérias, alguns tópicos, sem precisar submeter a questão à análise da turma ou da Câmara. Então, nesses casos, como ele vai decidir sozinho, nós dizemos que ele profere uma decisão monocrática. Isto é, ele está decidindo sozinho. Beleza? Você não precisa saber, neste momento, quais são essas hipóteses, né, que o desembargador ou o ministro pode decidir sozinho. Tem um artigo do CPC que prevê isso, mas não é objeto aqui do nosso encontro, você não precisa se preocupar com isso neste momento. Beleza? Pois muito bem. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o juiz de primeiro grau deu uma sentença num caso e eu entrei com o recurso de apelação contra essa sentença. Beleza? Eu entrei com o recurso de apelação. O recurso de apelação vai ser julgado por um tribunal. No meu exemplo, vamos imaginar aqui um tribunal de justiça. Beleza? Mas o raciocínio que eu estou construindo com você vale para qualquer tribunal. Como eu mencionei, o tribunal ele é composto por órgãos fracionários. No caso dos tribunais de justiça, geralmente esses órgãos recebem o nome de câmaras. Ok? Então são as câmaras de julgamento que são compostas por 5 desembargadores. 5 julgadores. Ok? Pois bem, o meu recurso de apelação chega no tribunal e é distribuído para uma das câmaras. Ok? Dependendo aí da matéria. Beleza? É distribuído por uma câmara. Chegando lá, na câmara, será sorteado um desembargador relator. Ok? Então, um deles será sorteado como desembargador relator, que é o desembargador que tem o primeiro contato com o recurso. Será o primeiro, portanto, a proferir o seu voto. E aí, depois que o relator dá o seu voto, vai para o segundo, vai para o terceiro, beleza? E se houver necessidade, convocam o quarto e o quinto. Pois bem, suponha que o relator estava analisando o meu recurso de apelação e ele entendeu que este recurso não deveria ser conhecido, tá? Por ausência de um pressuposto de admissibilidade. Sei lá, o relator entendeu que a minha apelação era intempestiva, estava fora do prazo, por exemplo. O que o relator faz? O relator profere uma decisão monocrática negando conhecimento ao meu recurso. Dizendo, olha, não conheço da apelação porque está fora do prazo, é intempestiva. E dá uma decisão monocrática, não conhecendo do meu recurso.
Essa decisão monocrática, no primeiro momento, impede que a questão seja analisada pelos demais membros da Câmara. Então, o relator de plano, nessa decisão monocrática, já negou conhecimento ao meu recurso de apelação. De modo que ele não vai permitir que o recurso de apelação vá para os demais componentes da Câmara. Eu, apelante, inconformado com essa decisão do relator, porque a minha apelação está dentro do prazo, não há qualquer tipo de intempestividade, eu, inconformado com essa decisão monocrática, desejo recorrer dessa decisão monocrática para poder levar a questão à Câmara, para que os demais desembargadores, os demais membros da Câmara, analisem a questão. Ok? E aí eu te pergunto, qual é o recurso cabível contra essa decisão monocrática? Resposta, o agravo interno. O agravo interno. Contra esta decisão monocrática aqui, cabe o recurso de agravo interno no prazo de 15 dias, prazo padrão do CPC, e com isso o relator é obrigado a levar a questão para os demais membros da Câmara analisarem. Tanto é que alguns doutrinadores utilizam a terminologia, para se referir ao agravo interno, de agravo de colegiamento. Por que agravo de colegiamento? Porque ele faz com que a decisão agora seja colegiada. Ele faz com que o assunto seja julgado de forma colegiada pela Câmara ou pela turma, pelos demais membros do órgão infracionário. Por isso que alguns se referem ao agravo interno como agravo de colegiamento. Ok? E essa é a hipótese de cabimento do agravo interno. Decisões monocráticas de relator em tribunal. Beleza? Bom, se você entendeu a hipótese de cabimento, meio caminho andar. Então, significa que essa aula já valeu para você. Essa aula já valeu, tá? Com relação ao procedimento, foi aquilo que eu disse. Esse procedimento geralmente é melhor detalhado pelo regimento interno de cada tribunal, mas agora a gente vai fazer uma análise do artigo 1021 do CPC. Ele começa dizendo que contra a decisão proferida pelo relator cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, isto é, para a Câmara ou para a turma, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Beleza? Até aí, o caput do 1021 traz a hipótese de cabimento, que a gente já comentou. O parágrafo 1º fala que na petição de agravo interno, o recorrente vai impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Ok? Então, essa decisão monocrática proferida pelo relator, claro que ela será uma decisão fundamentada, assim como toda e qualquer decisão judicial. Eu preciso, no agravo interno, impugnar de forma específica os fundamentos utilizados pelo relator na sua decisão. De modo que o agravo interno não é um simples pedido. Olha, vamos colegiar aí a decisão. Eu quero que os demais membros da Câmara ou da turma analisem o caso. Não, você tem que apontar de forma específica o porquê que os fundamentos da decisão monocrática estão incorretos. Beleza? Ademais, o parágrafo 2º fala que o agravo vai ser dirigido ao relator, que proferiu a decisão, né? Que vai intimar o agravado, ou seja, a parte contrária, para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias. Ou seja, trata-se do prazo de 15 dias para a apresentação das contrarrazões ao agravo interno. Então, a outra parte, a parte contrária, vai ser intimada e vai ter 15 dias para apresentar suas contrarrazões. Terminando o prazo de 15 dias,
o desembargador ou ministro relator poderá se retratar. Poderá se retratar. Se retratar significa voltar atrás. Se retratar significa se desdizer. Então, ao final dos 15 dias aí das contrarrazões, o relator analisa o recurso e pode, de fato, reconhecer que se equivocou e pode se retratar. Ok? Todavia, se o relator não se retratar, a questão será levada a julgamento pelo órgão colegiado, isto é, pela Câmara ou pela turma. Então, nós conseguimos concluir a partir da análise do parágrafo 2º que o relator pode adotar duas posturas. Ok? Uma vez interposto o recurso e tudo mais, o relator pode adotar duas posturas. A primeira é se retratar. A primeira postura é reconsiderar sua decisão. Falar, pois é, me equivoquei. Me equivoquei, realmente. Aí no meu exemplo, né, a apelação é tempestiva, não está fora do prazo. Me equivoquei. Ou, segunda possibilidade, o relator não se retrata, insiste que está certo, e aí é obrigado a levar o recurso para ser julgado pelo órgão colegiado. E aí vamos ver se os seus pares concordam com a sua decisão monocrática ou não. Então, nessa segunda postura, vai haver o colegiamento da decisão monocrática. Beleza? Pois muito bem. O parágrafo 3º do 1021 fala que é vedado ao relator se limitar à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Ou seja, o relator ele vai julgar, vai fazer parte do julgamento do agravo interno, junto com os outros componentes. Só que o relator, ele não pode simplesmente reproduzir os fundamentos da decisão monocrática. Ele não pode julgar o agravo improcedente simplesmente fazendo um copia e cola dos fundamentos da decisão agravada. Porque a ideia é que haja um contraditório. Então, aqui, se for o caso, o relator vai sustentar o porquê que o agravante está equivocado. O porquê que a apelação não será conhecida, no meu exemplo. Por que está fora do prazo? Então, a ideia é não fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da decisão agravada. Será preciso, portanto, haver uma nova fundamentação por parte do relator para julgar improcedente o agravo interno. Agora, esses dois parágrafos aqui, o 4º e o 5º, esses aqui aparecem na prova quando a tua banca ela quiser pegar um pouquinho mais pesado com o agravo interno. Se quiser fazer uma questão leve, vai perguntar a hipótese de cabimento. Agora, se quiser apertar um pouco mais aí o candidato, ver se o candidato manja mesmo de processo civil, vai perguntar sobre um desses parágrafos. O parágrafo 4º prevê uma multa que vai ser aplicada quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime pelo órgão colegiado. Então, a questão foi levada para a Câmara ou para a turma, o órgão colegiado analisou e, de forma unânime, todos concordaram pela improcedência do agravo interno. Ou então, o agravo foi declarado manifestamente inadmissível. Isto é um caso gritante que salta aos olhos em que o agravo interno não é admitido. Nesses dois casos, o órgão colegiado vai condenar o agravante a pagar uma multa. Quem entrou com o agravo interno vai ter que pagar uma multa. E esta multa,
diz o CPC, que deverá ser paga ao agravado. Isto é, o agravante vai pagar a multa para o agravado, para a parte contrária. Então, aqui o CPC está dando a destinação da multa. A multa é para o agravado. Porque nesses casos de votação unânime, manifestamente inadmissível, a parte deveria saber que não era para interpor o agravo interno. Mas interpôs, mesmo assim, causando um atraso no processo. Porque aí vai ter que julgar o agravo interno, etc, etc. Então, houve um atraso no processo. E a ideia é que o agravo interno não seja utilizado como medida protelatória. A ideia é que o agravo interno ele não possa ser utilizado apenas para a parte ganhar tempo, evitar o trânsito em julgado da decisão. Não. A ideia realmente é que o agravo interno sirva apenas para colegiar uma decisão monocrática em que o relator se equivocou. Agora, se a parte agravou, mesmo sabendo que não cabia agravo interno, que não tinha razão, atrasou o processo. Portanto, gerou um prejuízo para a parte contrária, razão pela qual a multa deverá ser paga a ela. E o valor da multa será fixado entre 1% e 5% do valor da causa. Repare aí que estamos utilizando o valor da causa como base de cálculo, né? Entre 1% e 5% do valor da causa, e aí quem vai fixar efetivamente vai ser o órgão colegiado, claro que de forma fundamentada, né? Então, 1% do valor da causa, 5% do valor da causa, tudo de forma fundamentada, para evitar o mau uso do agravo interno, para evitar que o agravo interno seja utilizado apenas como medida meramente protelatória. O parágrafo 5º complementa o 4º, dizendo que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Então, neste caso, a multa, até ser paga, vai, digamos assim, entre aspas, trancar a interposição de qualquer outro recurso. Para que a parte possa entrar com outro recurso, deverá primeiro pagar a multa. Porque senão, de nada adianta, né? De nada adiantaria. A parte poderia continuar recorrendo aí no caso e ia continuar atrasando o processo da mesma forma. Então a multa não ia surtir efeito nenhum. Então a multa, neste caso, vai funcionar como uma tranca para eventuais outros recursos. Todavia, o próprio parágrafo 5º excepciona dessa regra a fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. Então, não é que a fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita, eles estão isentos da multa. Não, eles não estão isentos da multa. Tá? Não estão isentos da multa. O que acontece é que o CPC permite que, neste caso, para a fazenda pública ou para o beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ocorra ao final. Tá? Mas não se trata de isenção da multa. Beleza? Ok? Então, pessoal, neste caso, basicamente, esses são os dispositivos do CPC que tratam sobre o agravo interno, artigo 1021 do nosso Código. Beleza? Demais aspectos procedimentais, aí você precisa analisar o regimento interno de cada tribunal, porque pode haver aí uma peculiaridade ou outra. Agora, as bases, as regras gerais, são essas daqui. Então, o regimento interno, claro, que não poderá violar aquilo que está disposto no CPC. Né? Precisa haver aí um respeito daquilo que está previsto no CPC. E é isso aqui que efetivamente pode cair na tua prova sobre agravo interno. Beleza? Então, é um recurso tranquilo, não apresenta grandes dificuldades, né? O CPC foi bastante sintético,
ao tratar sobre esse recurso, principalmente se a gente comparar com apelação, agravo de instrumento, etc. Então, estamos aí bem de boa. Acredito que agravo interno, você já está devidamente preparado para enfrentar as questões da prova. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vamos terminando este bloco por aqui, porque no próximo bloco a gente já começa a falar sobre o ROC, o recurso ordinário constitucional. E aí o ROC, ele já é um recurso um pouco mais chatinho, digamos assim. É um recurso um pouco mais chatinho, então eu não quero começá-lo agora e depois quebrar o raciocínio. Então eu prefiro terminar esse bloco neste momento, e aí no bloco seguinte a gente começa aí o recurso ordinário e já fala aí das suas hipóteses de cabimento e tudo mais, beleza? Qualquer dúvida, qualquer problema, novamente me coloco aí à sua disposição pelos canais do Que Concursos ou então pelas redes sociais, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e não sai daí não, que a gente daqui a pouco está de volta com o próximo bloco.